Existem pecados que a Bíblia apresenta como uma afronta direta à santidade de Deus. No entanto, quando o assunto são os pecados sexuais, a gravidade se torna ainda mais séria. Desde os tempos antigos, esse tipo de transgressão esteve ligado a julgamentos divinos profundos e devastadores. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo, famílias inteiras foram desfeitas, povos caíram, e mesmo diante desses alertas claros, a humanidade continua repetindo os mesmos caminhos. Mas afinal, o que exatamente a Bíblia define como pecado sexual? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Existe algum pecado mais grave do que outro? As respostas podem surpreender você. Neste estudo, vamos analisar 4 pecados sexuais condenados pelas Escrituras, e o quarto deles é o mais aterrador de todos, trazendo consequências espirituais e até físicas que podem alcançar gerações inteiras. Você já ouviu falar desses pecados? Qual deles você acredita ser o mais grave? Será que a nossa sociedade tem ignorado esses alertas e seguido o mesmo rumo que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o final. As verdades reveladas aqui podem mudar a forma como você enxerga as Escrituras, e talvez até transformar a sua própria vida. Antes de entrarmos na lista dos 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, precisamos compreender um princípio fundamental. Deus criou a sexualidade como algo santo e puro, desde o princípio. O plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo acontecesse dentro da aliança do casamento, entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24, lemos: Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade segundo a vontade de Deus. Ao longo da história, porém, a humanidade distorceu esse dom, transformando aquilo que era sagrado em instrumento de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo trata esse tema com extrema seriedade. Em 1 Coríntios 6:18, ele escreve: Fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Agora, vamos ao primeiro pecado da lista, um pecado que derrubou reis, destruiu lares e deixou marcas profundas ao longo da história. Primeiro pecado: adultério. Poucos pecados causam tanta devastação dentro de uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa prática com rigor, pois ela não fere apenas os envolvidos, mas rompe a aliança sagrada do casamento, instituída pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos, encontramos a ordem direta. Não adulterarás, Êxodo 20:14. O adultério ocorre quando uma pessoa casada se envolve sexualmente com alguém que não é seu cônjuge. Mas Jesus levou esse padrão ainda mais alto. Em Mateus 5:28, ele afirma: Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, do coração, já cometeu adultério com ela. As Escrituras estão repletas de exemplos das consequências desse pecado. Um dos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um desejo se transformou em adultério, depois em engano, e culminou em assassinato. O resultado foi dor profunda dentro de sua família e instabilidade em seu reino. Mas por que o adultério é tão grave? Primeiro, porque destrói famílias. A confiança é quebrada, e muitos lares jamais se recuperam. Segundo, porque atrai juízo sobre o pecador. Em Hebreus 13:4, a Bíblia declara que Deus julgará os adúlteros e os sexualmente imorais. Terceiro, porque afasta a presença de Deus. O adultério não é apenas traição ao cônjuge, mas quebra de compromisso com o Senhor. Ainda assim, há perdão para quem se arrepende de verdade. Em João 8, Jesus perdoa a mulher flagrada em adultério, mas deixa um aviso claro: vai e não peques mais. Agora seguimos para o segundo pecado sexual condenado pela Bíblia, uma prática cada vez mais comum e socialmente aceita. Segundo pecado: fornicação. Se existe um pecado amplamente normalizado em nossos dias, é a fornicação. Diferente do adultério, que viola um casamento, a fornicação refere-se a qualquer relação sexual fora da aliança matrimonial. A Bíblia trata esse pecado com clareza.
Em Hebreus 13:4, lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Isso revela que Deus criou o sexo para existir dentro do casamento. Fora desse propósito, ele se torna pecado. A fornicação banaliza o que é sagrado e gera consequências espirituais, emocionais e até físicas. Por que a fornicação é tão perigosa? Primeiro, porque distorce o propósito divino da intimidade. O prazer passa a existir sem aliança. Segundo, porque gera consequências destrutivas, relacionamentos vazios, feridas emocionais, infidelidade e desordem. Terceiro, porque endurece o coração contra Deus. Quanto mais alguém se entrega ao pecado sexual, mais se distancia do Senhor. Em Colossenses 3:5, Paulo adverte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Deus chama seu povo à santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3, está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Agora avançamos para o terceiro pecado, que não afeta apenas o indivíduo, mas pode contaminar toda uma sociedade. Terceiro pecado: prostituição e luxúria desenfreada. A prostituição e a luxúria sempre estiveram presentes na história humana. A Bíblia condena essas práticas porque elas destroem a santidade do corpo e conduzem à idolatria e à corrupção espiritual. Em Provérbios 7, somos alertados sobre esse perigo. Nos versículos 26 e 27, lemos: porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é o caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. Essas práticas são perigosas porque: primeiro, escravizam a alma. A busca incessante por prazer nunca satisfaz. Segundo, corrompem a sociedade, destruindo valores, famílias e relacionamentos. Terceiro, afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, o Senhor declara que o espírito de prostituição enganou o povo. Apesar disso, há redenção. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo lembra que muitos viveram nesses pecados, mas foram lavados e justificados pelo nome de Jesus Cristo. Chegamos agora ao quarto e último pecado desta lista, o mais grave de todos. Quarto pecado: incesto e bestialidade. A Bíblia classifica o incesto e a bestialidade como abominações. Essas práticas representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos proibições diretas contra esses atos. Eles distorcem completamente a ordem da criação. Na lei, essas práticas eram punidas com severidade extrema. O incesto traz consequências físicas e espirituais profundas. A bestialidade, por sua vez, era associada à idolatria e perversão espiritual. Em Êxodo 22:19, Deus declara: quem se deitar com animal certamente será morto. A Bíblia também apresenta exemplos trágicos dessas práticas, como as filhas de Ló e o caso de Amnon e Tamar, cujas consequências foram devastadoras. Diante de tudo isso, surge a pergunta final: existe perdão? A resposta é sim. Em 1 João 1:9, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus não apenas perdoa, mas chama à transformação. Em 2 Coríntios 5:17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A história se repete. Assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, o mundo atual tem normalizado aquilo que Deus condena. Mas a palavra adverte em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Que essa mensagem nos leve à reflexão, ao arrependimento e à fidelidade à verdade.